Vai bombar, Eduardo Cardeal, olha. Tem os detalhes dos bastidores das eleições, hein, Eduardo? Os detalhes, já tem nome, Eduardo Cardeal? Já tem nome pra eleição, os candidatos? Você sabe tudo Eduardo lá dos bastidores do Alvinegro, candidato. né? O meu nome, eu apoio, hashtag JSM. Jorge Souto de Moraes. Aí fica difícil. Eu vou ser expulso da cidade. Ô, Tony, O vice é o Clevânio. o vice é o Clevânio. Se eu vier com essa conversa... Não. Ô, Tony, em relação a essa questão da eleição no ASA, no fim de semana agora, mais precisamente no domingo, teve uma reunião envolvendo alguns conselheiros. Quando eu falo conselheiro, entendam sócios patrimoniais. Porque o ASA, a linguagem é diferente. No ASA são sócios patrimoniais. Então, aí eu estou acostumado com a questão do conselheiro de CSA, de CRB, para trabalhar muitos anos lá e, enfim, em Maceió, o cara tá pegando esse costume. Então, os sócios tiveram algumas... E essa palavra conselheiro não existe mais não, no futebol. É só sócio. A gente usa porque é o costume da gente. O próprio estatuto do CSA não fala conselheiro, ele fala sócio-torcedor, sócio remido, sócio leal e sócio nato, que são os ex-presidentes. Não tem mais essa figura de conselheiro, não. Conselheiro ficou sendo um nome popular. Então, pois bem, então vamos nos atualizar. Então, pois bem, veja só, o ASA teve essa reunião, a possível chapa, a chapa 2, na verdade, não precisa mais estar escolhendo o nome que todo mundo já sabe, a chapa do Igor Rafael, se reuniu com um grupo de sócios patrimoniais e começaram já a avalizar, a analisar os nomes dos sócios patrimoniais que estão aptos. Já começaram a fazer isso, estão se antecipando aos fatos, porque pode ser de fato que essa eleição seja em setembro. Então, assim, vamos debruçar em cima desses nomes para saber quem pode, quem não pode, como está a nossa situação nesse sentido. A informação que eu obtive foi essa. Começaram já a verificar alguns nomes e fazer contatos, inclusive. Eu soube de um nome na última semana e esse nome foi repetido hoje por uma pessoa, mas a pessoa não me autorizou a citar o nome ainda. E eu não posso fazer isso para não queimar, para não perder a fonte, senão eu fico sem informação. Mas é daí de Maceió, inclusive, essa fonte, ligada ao futebol de forma direta e muito grande, a participação dessa pessoa no futebol. A informação que eu obtive na última semana, nessa semana, disse assim: quais são os nomes que você quer nessa chapa? Você tem interesse? Fulano, fulano e fulano. Me deu desses dois aqui, deixe que eu ligo, para fazer o convite e conversar. Um grande nome aí de Maceió. Deixe que eu ligo para essas duas pessoas, vou fazer o convite, vou expor a situação de vocês. E eu tenho certeza que uma ligação minha, essa pessoa vem para o seu grupo. Essas duas pessoas vêm. Tomei conhecimento disso na última... vossa mensagem. Tirei conhecimento disso na quinta-feira passada. E hoje esse mesmo nome foi repetido para mim. Eu acho que eu sei quem é. Agora no meio da tarde. E aí, enfim. Tomei conhecimento também extraoficial. Perguntei a ele. Ele não me confirmou nada. Fui na fonte. Esse é um outro caso já. Fui na fonte. Perguntei a ele. Procede isso? Não posso fazer nada agora. Tô cuidando das minhas coisas. Foi. Zé da Danco. O nome que eu tomei conhecimento hoje é que o Zé foi procurado por esse grupo que é denominado de oposição. Perguntei ao próprio Zé, inclusive. Ele disse: não, Cardeal, eu tô aqui, tô cuidando das minhas coisas, da minha saúde. Eu tô preocupado nesse momento com a minha vida, com a minha questão particular. O ASA é sempre, lógico, grande na vida da gente. Se eu puder colaborar de alguma forma, eu colaboro com quem quer que seja, mas não especificamente afirmou: sim, fui procurado. Não fui procurado. Mas a informação que eu tive é que foi procurado, inclusive, para obter um dos cargos. Um cargo de relevância nessa possível chapa. Outras reuniões seguem acontecendo. E certamente que eu acredito que a gente vai ter, de fato, essa disputa. Vai ter por quê?
Do outro lado agora, inclusive quem está no grupo atual, eu tomei conhecimento que um dos nomes, doutor André Chalub, já disse isso aqui, não tem tempo, não aceita ser candidato a presidente, aceita colaborar com o clube também, no Conselho Deliberativo e alguma outra situação, mas na presidência executiva não. Aí outro nome que surgiu, que também deu a negativa, o seu Gilmar, da Tal Transportes, até o Mechan aí, mandando nota fiscal depois, o seu Gilmar, da Tal Transportes. O Gilmar é muito ligado ao Rogério, né? Mas disse que a empresa se reuniu e também não concordou com ele. Porque tem ele ser candidato, né? Tem o conselho consultivo, toda a empresa tem praticamente, claro. Né? E ele reuniu a empresa, também a informação que eu tive, que não concorda. Acordo que ele apoie, ajude, mas não ser candidato a presidente. E aí fica essa situação. Outra coisa que eu tomei conhecimento, não procurei o Rogério, ontem, porque era dia dos pais. O Rogério está com uma filha recém-nascida e estava comemorando, inclusive, o dia dos pais. Eu não ia tá incomodando o rapaz para isso. No dia de domingo? E no dia de domingo, né? Quem quiser ligar para mim no domingo, pode, mas eu não ligo, né? Porque eu não gosto de incomodar. Mas para trazer informação, pode ficar à vontade, inclusive. Aí eu disse, hoje eu vou ligar. Não, hoje é ressaca de ontem, mas amanhã eu começo a procurar alguém. A informação que eu tive, que há uma situação do Rogério. Ele não pensava em ser candidato à reeleição, e deu declarações, inclusive aqui, que não seria candidato à reeleição no ASA, porém, já começa a informação que eu tive do próprio grupo, que começa a uma possibilidade dele querer ir para a reeleição do clube, mas eu também ouvi isso hoje, a caminho da emissora, tá aqui o áudio, eu ouvi isso a caminho da emissora que a família disse, não, melhor você cuidar das suas coisas, deixa o ASA um pouquinho de lado, você já deu a sua parcela de contribuição. A família pediu para que o Rogério não fosse candidato à reeleição. A informação que eu obtive. E a família também pediu, se reuniu a família e pediu para que não fosse candidato à reeleição, porque já a parcela de contribuição dele já deu, e ele deixou bem claro isso. Não irei concorrer à reeleição. A minha parcela de contribuição é nesse mandato agora. Então, a informação que surge é que a família pediu para que ele não fosse candidato à reeleição. Eu trazer só para ilustrar, ele esteve no podcast do Ailton Averes, sábado, e ele nem confirmou, nem negou. O que o Rogério falou justamente nessa pergunta que foi feita, ele disse, se depender do conselho e o conselho precisar de mim, a gente conversa. Ele não disse que não ia ou que ia. Mas ele deixou em aberto. Algumas pessoas me disseram. É como se, por exemplo, se fosse por aclamação, se fosse o candidato único e coisa e tal, que ele não tivesse muito o que fazer durante a campanha, ele poderia sim ser candidato à reeleição. Mas se você for olhar que vai ter que bater chapa, que vai ter que estar trabalhando para conquistar o voto, e mais uma temporada, deixar as coisas dele de lado, porque uma pessoa também, do jeito que o Cardeal tem uma pessoa dele, eu também tenho uma pessoa que conversa comigo, dizendo que o Rogério, ele tem horas que está meio preocupado com a vida dele, pessoal, em termos do que ele faz, do jeito que ele está deixando algumas coisas de lado, porque dedicou muito tempo ao time do ASA. Então me parece que esse é o principal motivo dele não querer encarar. Agora, se fosse por aclamação, todo mundo ajudando, e ele também aceitando a ajuda e contribuindo para o diálogo, ele até poderia ir. Fora disso, eu não vejo também muita vontade nele, não. Eu também não vejo, até porque aí o jornalista Cardeal, mas a verdade de hoje é a mentira de amanhã. A gente diz uma coisa hoje, amanhã é uma outra coisa. Eu entendo. Mas assim, teve isso que ele disse que não seria candidato em hipótese alguma à reeleição, e eu me apego nas palavras, eu me apego nelas. Quem quiser cumprir, que cumpra, mas eu cumpro o que eu digo, então eu espero que as pessoas também cumpram. Mas me parece que no futebol, viu, Cardeal, nem sempre a palavra funciona. Porque o Mário Marroquim, há um ano, disse que não era candidato à reeleição, disse que era o único mandato dele, era esse no CRB, ele tinha outros projetos, e há cerca de 15 dias já anunciou que é candidato à reeleição. No Rafael Tenório chegou a dizer que futebol não era para homem de bem,
que homem de bem não deveria estar metido no futebol, que ele ia encerrar o mandato dele e nunca mais seria candidato a presidente no CSA. Não durou um ano, ele voltou e agora renunciou. Então parece que no futebol esse negócio não funciona muito não. Verdade, Moraes. Então tem esse detalhe aí. Aí, por outro lado, tem essa situação que eu disse aqui há pouco, né? Que eu recebi informação vindo aqui no caminho à emissora, recebi informação que a família havia pedido para que o Rogério não fosse, que colaborasse, ajudasse, como sempre vem ajudando, mas não na função de executivo, no cargo de executivo, que não fosse candidato a presidente. A família pediu a informação que eu tive. E o Rogério é muito, quem conhece o Rogério sabe que ele é muito família. Ele é muito família. Então, assim, de repente vai atender o pedido da mãe, do pai, da esposa, irmãos, enfim. Mas foi pedido isso, a informação que eu tive, através dessa fonte que mandou um áudio agora há pouco, falando exatamente isso. E tem esse outro nome que eu disse, que só para finalizar, do Zé Dadanco, a informação que eu tive, é que a pessoa disse assim, o que você quiser na chapa, você vai ser. Você escolhe o que você quiser. E aí, 2 grandes sócios do clube, quando souberam, disse se eu tô junto também. Pronto. Se for, eu vou. Eu tô sabendo. Mas 2 grandes sócios patrimoniais, disse, quem ceder, Zé Dadanco. Se souber, se tiver, eu tô dentro. CD. CD. 30 segundos pra gente pro intervalo, viu? Também. É rápido. Vá, fala. Dentro dessa informação que o Cardeal trouxe aqui em relação ao Zé Dadanco, eu tomei conhecimento sábado, aliás, na sexta, no sábado houve uma outra fonte que afirmou de que o Igor teria chamado o Zé Dadanco e teria dito o seguinte, Zé, eu abro mão de ser candidato a presidente se você for o candidato na minha chapa. E o Zé disse que colaboro com o que você precisar, mas como presidente eu não vou. Procede, Cardeal? Procede. Então tem um dito. Muito bem.